Perpendicularidade. Essa aula está baseada no livro 9 da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, capítulo 6. Retas perpendiculares. Definição. Duas retas são perpendiculares. Nós utilizaremos esse símbolo para a perpendicularidade se e somente se são concorrentes e formam ângulos adjacentes, suplementares e congruentes. Bom, vamos escrever isso em símbolos, ao mesmo tempo em que construímos aqui um modelo para que facilite o seu entendimento. Então é o seguinte, as retas A e B serão perpendiculares se, só se, a interseção entre A e B for o ponto P, ou seja, elas forem concorrentes, e os ângulos A1, PB1 e A1, PB2 forem congruentes, foram iguais. Aqui na construção eu tenho duas retas, aqui a reta A e a reta B, e eu tenho semirretas, uma semirreta do ponto P em direção a B2, uma semirreta do ponto P em direção a B1, outra semirreta do ponto P em direção a A1 e do ponto P em direção a A2, a última semirreta. Aqui essas duas retas são concorrentes no ponto P. Isso é necessário para que haja perpendicularidade. E além disso, os ângulos formados A1, P, B1 e A1, P, B2, eles devem ser congruentes, de mesma medida, e ao mesmo tempo suplementares. Então a única possibilidade é que eles meçam exatamente 90 graus. E quando essas condições são satisfeitas, então podemos dizer que há perpendicularidade. Essas retas, essas semirretas, né, que nós construímos, elas foram construídas justamente para que a gente pudesse utilizar aqui a construção de ângulos a fim de construir as condições necessárias para que haja retas perpendiculares. Existência da perpendicular. Primeira parte. Na primeira parte, nós vamos trabalhar a noção de existência e unicidade olhando para um ponto da reta. E na segunda parte, nós vamos olhar para um ponto fora da reta. A primeira proposição diz o seguinte: num plano, por um ponto dado de uma reta dada, passa uma única reta perpendicular à reta dada. A demonstração desse fato ficaria assim: considere uma reta no plano, vamos tomar em cima dela um ponto P qualquer, vamos colocar agora uma semirreta com origem P e direção a R1, vamos chamar essa reta de R, né? E aí eu vou marcar esse ponto P e vou pegar uma semirreta P em direção a R1. E esses são os elementos que eu preciso para provar a existência da perpendicular, porque agora eu uso o postulado do transporte de ângulos e eu vou colocar aqui, passando por P, uma reta e vou construir uma semirreta que me faça obter, nesse jogo aqui, nessa construção que está sendo elaborada aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, um ângulo congruente a um ângulo de 90 graus. Então eu vou marcar aqui uma reta S e vou trabalhar numa semirreta com origem em P e direção S1, tal que o ângulo formado entre R1 e S1 seja de exatamente 90 graus. Unicidade da perpendicular. Primeira parte. A proposição diz o seguinte: num plano, por um ponto P de uma reta R, existe uma única reta S perpendicular a R. Vamos demonstrar essa proposição. A ideia é tomar uma reta R no plano, e agora vamos supor, por absurdo, que existam duas retas passando por um dado ponto P da reta R que sejam perpendiculares à reta R. Então vamos pegar aqui um ponto P e vamos imaginar que por esse ponto passem uma reta X e uma reta Y distintas, X e Y, e ambas com a propriedade de serem perpendiculares à reta R. Então isso contraria o que está sendo dito, né? Aqui na nossa proposição, a afirmação é de que existe uma única reta S perpendicular a R. Então a gente supõe que exista duas e vamos ver o que acontece. Então, com essa suposição, eu vou pegar aqui a semirreta com origem P e direção R1, e agora eu vou utilizar o postulado do transporte de ângulos. Por quê? Eu vou pegar aqui uma semirreta com origem P direção Y1 e vou dizer que já que essas retas R e Y são perpendiculares, esse ângulo formado aqui entre R1 e Y1, ele é de 90 graus e também o ângulo formado entre R1 e X1, né, pegando uma semirreta PX1, esse ângulo aqui também tem que ser de 90 graus, já que estou assumindo x e y distintas e perpendiculares à reta R. Porém, ao olhar o que nos diz o postulado do transporte de ângulos, eu vou chegar à conclusão que, sendo x1 diferente de y1, eu tenho um absurdo, porque o postulado me diz que vai existir apenas uma única reta, que ao ser encaixada aqui na semirreta PR1,
forme um ângulo de 90 graus. Se eu quiser transferir um ângulo de 90 graus para essa construção, eu só consigo fazer isso de uma única maneira. E do modo como está sendo construído aqui pela proposição, assumindo, né, que são duas retas perpendiculares à reta R, nós estaríamos mostrando duas semirretas com essa mesma característica, com a capacidade de formar um ângulo de 90 graus com a semirreta R1, o que é um absurdo, é impossível. Portanto, imaginar que estão duas é falso. Na verdade, nós temos uma única reta S perpendicular a R. Existência da perpendicular. Segunda parte. Por um ponto dado fora de uma reta dada, existe uma e somente uma reta perpendicular à reta dada. Vamos demonstrar essa proposição. Vamos considerar uma reta R no plano e um ponto O em cima dessa reta. Agora vamos considerar um ponto P fora da reta R. Pelo ponto P passando por O, vamos conduzir uma reta T. Daqui para frente eu vou utilizar os dois postulados que nós conhecemos de transporte de ângulo e transporte de segmento. E assim eu vou tomar um ponto Q no semiplano oposto ao do ponto P e vou conduzir uma reta ligando o ponto O ao ponto Q. Esse ponto Q tomado aqui embaixo, ele não é um ponto qualquer. Como eu disse antes, nós utilizamos o postulado do transporte de ângulo e transporte de segmento no sentido de construir um segmento OK que fosse do mesmo tamanho que o segmento OP e construir esse segmento de tal forma que o ângulo formado aqui entre a reta que passa por OK e a reta R, esse ângulo aqui, seja exatamente igual ao ângulo formado entre a reta T e a reta R. Agora eu vou ligar os pontos P e Q e essa reta vai interceptar a reta R no ponto X. E daqui para frente a gente pode fazer duas análises. A gente pode pensar o seguinte: essa construção ela vai no sentido de termos aqui a reta PQ, a reta que passa por PQ, perpendicular à reta R. E aí duas situações são possíveis, né? Esse ponto X, que seria o ponto de concorrência, ele pode coincidir com o ponto O, e nesse caso a reta PQ continuaria sendo perpendicular à reta R, ou essa reta PQ intercepta a reta R no ponto X e o ponto X não coincide com o ponto O. Então cabe aqui uma análise, que é a seguinte: você vai observar primeiro que pela construção do transporte de segmentos, o lado OP é de mesma medida do lado OK. O lado OX é comum. E os ângulos aqui OQX, ou melhor, XOQ e XOP, esses ângulos são congruentes, também por construção na utilização do transporte de ângulos. Dessa forma, eu posso dizer que o triângulo OXP ele é congruente ao triângulo OXQ pelo caso lado, ângulo, lado. E isso vai implicar o fato de que os ângulos OXP e OXQ sejam congruentes. Pelo fato de estar dentro de um triângulo isósceles, então esses dois ângulos aqui necessariamente são de 90 graus, portanto, mesmo no caso onde X não coincida com O, nós temos aqui os ângulos formando 90 graus, ou seja, são congruentes e suplementares, como exige a condição de perpendicularidade. Unicidade da perpendicular. Segunda parte. Por um ponto P fora de uma reta R, passa uma única reta S perpendicular a R. Nós vamos deixar a demonstração dessa proposição como um exercício. Altura de um triângulo. Uma vez definidas a existência e unicidade da perpendicular, nós podemos definir a altura do triângulo como sendo o segmento de reta perpendicular à reta suporte de um dos lados do triângulo, que tem extremidades nessa reta e no vértice oposto ao lado considerado. Então aqui o exemplo, nós temos o triângulo ABC, nesse caso AH1 é a altura e H1 coincidiu com B. Então vou dizer que H1 é a interseção da reta BC com a perpendicular a ela, conduzida pelo vértice A. Ou ainda, posso dizer que a H1 é a altura relativa ao lado BC. E eu posso ainda me referir a essa altura de outras maneiras. Vamos usar mais exemplos.
vamos mostrando, né, todas as possibilidades e todas elas podem ser utilizadas aqui nesse primeiro exemplo ou no segundo exemplo, tanto faz. Então aqui um segundo triângulo ABC, aqui ficou claro para vocês que o lado BC é o lado A, escrito com A minúsculo, né? Então posso me referir a essa altura H1 como sendo a altura relativa ao lado A. Ou ainda, aqui um terceiro exemplo, a altura do lado de fora do triângulo, a altura externa aí ao triângulo ABC. Então, eu posso me referir à altura H1 como sendo a altura relativa ao vértice A. E nesse caso aí, principalmente onde a altura fica do lado de fora, eu posso dizer que H1 ele é o pé da perpendicular. Isso aí costuma aparecer em alguns livros. Então, a gente deixa essa definição de altura e são essas possibilidades para que possamos fazer referência à altura de um triângulo. Mediatriz de um segmento. Definição. A mediatriz de um segmento é a reta perpendicular ao segmento pelo seu ponto médio. Então, vamos considerar um segmento de reta formado pelos pontos A e B. Vamos indicar o ponto médio desse segmento com a letra M, e M é tal que a distância de A até M seja congruente à distância de M até B. Agora sim, vamos traçar a reta perpendicular ao segmento AB, e aí nós temos a mediatriz do segmento AB. Propriedade dos pontos da mediatriz. Todo ponto da mediatriz de um segmento é equidistante das extremidades do segmento. Retomando a construção feita anteriormente, nós temos aqui a mediatriz do segmento AB. Vamos tomar um ponto da mediatriz, digamos o ponto P, e vamos observar que a distância de P até A e a distância de P até B são exatamente congruentes, é de mesma medida. E se você buscar qualquer outro ponto em cima da mediatriz, digamos um ponto Q, isso vai acontecer da mesma forma. A distância de Q até A e a distância de Q até B serão idênticas, serão iguais. Isso é uma propriedade da mediatriz. Isso vale, inclusive, se você pegar o ponto coincidindo com o ponto M. Distância de A até M, por definição, é a mesma distância de M até B. Então, vale a proposição, todo ponto da mediatriz de um segmento é equidistante das extremidades do segmento. Projeção de um ponto. Definição. Chamaremos projeção ortogonal, ou simplesmente projeção de um ponto sobre uma reta, o ponto de interseção da reta com a perpendicular a ela conduzida por aquele ponto. Com o intuito de facilitar o entendimento, observe aqui a reta R. Vamos considerar um ponto P fora da reta. Agora, imagine uma perpendicular passando por P interceptando a reta R. O ponto de interseção é exatamente a projeção de P sobre a reta R. Facilitando ainda mais a sua compreensão, é exatamente isso aqui que ocorre, o deslocamento na perpendicular do ponto P até que ele encoste na reta R. E aí nós vamos dizer que eles se encontram no ponto P', que seria a interseção das retas PP' com a reta R, e esse P' é a projeção de P sobre R. Então vamos registrar isso, P' é a projeção de P sobre a reta R, P' é perpendicular à reta R e a interseção entre P' e R é exatamente o ponto P'. P' também pode ser chamado de o pé da perpendicular à reta R conduzida por P. Propriedade dos pontos da bissetriz. Todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados do ângulo. Considere a reta A e a reta B como lados de um ângulo de vértice O. Vamos construir a reta bissetriz do ângulo AOB. Vamos chamar essa reta de reta S. Sob a reta S, vamos tomar um ponto, digamos o ponto P. Agora, vamos fazer a projeção do ponto P sobre a reta A e sobre a reta B. Então, projetando esse ponto, a projeção subentende um ângulo de 90 graus. Nós teremos que a projeção de P sobre a reta A é o ponto P' e a projeção de P sobre a reta B é o ponto P duas linhas. Vamos analisar o resultado dessa construção. Nós obtemos aqui dois triângulos, o triângulo POP' e o triângulo POP duas linhas. Olha, esses dois triângulos eles são congruentes e isso é facilmente comprovado. Observe que nós temos o lado OP comum aos dois triângulos. Esse ângulo aqui no vértice O, ele é comum nos dois triângulos, porque essa é a bissetriz, então o ângulo de cá tem que ser de mesma medida que o ângulo de cima. E o ângulo que está oposto ao lado congruente, ou seja, o oposto ao lado OP, é o ângulo de 90 graus nos dois triângulos. Então eu posso dizer que pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, os dois triângulos são congruentes e, portanto, P' é de mesma medida que P até P duas linhas, ou seja, são
congruentes. A distância de P até a reta A é a mesma que a distância de P até a reta B. E isso vale para qualquer ponto que você pegar sobre a reta S, sobre a bissetriz. Se você pegar aqui um ponto Q, você vai projetar o ponto Q sobre a reta A e sobre a reta B. A projeção, como vimos anteriormente, ela prevê ser na perpendicular, ou seja, vai ser formado ali no pé um ângulo de 90 graus. Então, a projeção de Q sobre a reta A vai ser o ponto Q', a projeção de Q sobre a reta B, o ponto Q duas linhas. Você tem dois triângulos que são congruentes pelo caso lá do ângulo oposto. E se você escolher aí fazer o teste com um outro ponto, um ponto R, o mesmo vai acontecer, a estratégia será a mesma, e assim podemos confirmar que todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados do ângulo. Projeção de um segmento sobre uma reta. A projeção de um segmento de reta AB não perpendicular a uma reta R sobre essa reta é o segmento de reta A'B', em que A' é a projeção de A sobre a reta R e B' é a projeção de B sobre a reta R. Vamos fazer uma construção para facilitar o entendimento. Vamos tomar aqui um ponto A e um ponto B, vamos marcar o segmento AB e agora vamos tomar aqui uma reta R. Vamos projetar o segmento AB sobre a reta R. Primeiro eu vou projetar as extremidades, o ponto A e o ponto B, e aí eu vou gerar os pontos A' e B', respectivamente, que são as projeções de A e B. Agora eu vou tomar a projeção do segmento AB como um todo. Pronto. Essa parte que ficou aí iluminada, seria essa daqui, é a projeção do segmento AB sobre a reta R. É claro que o segmento AB pode não estar paralelo à reta, né? Então vamos ver o caso onde tenhamos um segmento que não fique paralelo à reta. Então vamos construir aqui um ponto A e um ponto B. Um segmento agora é uma reta S e o segmento AB está aqui de tal forma que AB e a reta S não sejam paralelos. Nesse caso eu vou projetar o ponto A sobre a reta S e o ponto B sobre a reta S. Vamos fazer isso. Fica assim, ó. E aí eu vou gerar os segmentos A' e B', respectivamente, que são as projeções de A e B, respectivamente. Agora eu vou tomar a projeção do segmento AB sobre a reta S, essa parte iluminada. Então fica assim a projeção de um segmento sobre uma reta. Segmento perpendicular e segmentos oblíquos a uma reta por um ponto. Se por um ponto P não pertencente a uma reta R conduzirmos os segmentos PP', PA, PB, PC, PD e assim sucessivamente, o primeiro deles, o PP', perpendicular e os demais, que seriam PA, PB, PC e PD, oblíquos à reta R. Então, PP' é perpendicular a R e os outros são oblíquos à reta R. Todos com uma extremidade comum, todos têm que partir de P e ter a outra extremidade na reta R. Então, a outra extremidade, no caso, P', A, B, C e D, estarão sobre a reta R. Então, nós podemos fazer 4 afirmações. Vamos olhar aqui para a construção, ela ajuda a entender um pouco melhor. Nós temos um ponto comum, que é o ponto P, segmentos perpendiculares PP', desse lado, PP' do lado de cá. E segmentos oblíquos, PA, PB, PC, PD. Aqui também, PC, PC', PD. Bom, vamos à primeira afirmação. O segmento perpendicular é menor que qualquer dos oblíquos. Sempre que você estiver comparando segmentos que partem de um ponto comum em direção a uma reta, o perpendicular será sempre menor do que qualquer um dos segmentos oblíquos. As demonstrações, pessoal, constam no livro texto, a gente sugere que vocês deem uma olhada. São simples, tá, de serem entendidas, nós não faremos aqui, então fica como um exercício. Vamos para a segunda afirmação, dividindo em duas partes, A e B. A primeira parte diz o seguinte: segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes. Então, se você olhar para dois segmentos que apresentam projeções de mesma medida, logo esses segmentos serão de mesma medida. Os segmentos que geraram as projeções serão de mesma medida. A letra B: segmentos oblíquos congruentes têm projeções congruentes. Então, é quase que a ida e a volta, né? É um se somente se. Se você olhar agora para os segmentos oblíquos e eles forem de mesma medida, logo a projeção deles também deverá ser de mesma medida. Tá? Terceira afirmação, também dividida em duas partes, A e B. Primeiro, de dois segmentos oblíquos de projeções não congruentes, o de maior projeção é maior. Então, quando você olhar dois segmentos oblíquos de projeções não congruentes, digamos PA e PD, são oblíquos e as projeções aqui de PA é P'A. E a projeção de PD é P'D. Então, claramente, P'A é menor do que P'D.
E é isso que está sendo dito aqui. Se você olha para dois segmentos oblíquos não congruentes, o de maior projeção é maior. Então, se você olhar qual que é a maior projeção aqui entre P' A e P' D, a P' D. Então, P' D é a projeção de PD. E, evidentemente, PD é realmente maior do que PA. É isso que está sendo dito. E a letra B, de dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior tem projeção maior. É novamente aquele caso se somente se. É como se a volta também fosse verdadeira. Se você olhar agora para os segmentos não congruentes e comparar os segmentos com as projeções, se você olhar dois segmentos, um pequeno e um grande, o grande vai ter uma projeção maior do que a projeção do segmento pequeno. É isso que está sendo dito. Vamos para a quarta afirmativa. Também dividido em duas partes, A e B. Primeira parte, de dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior forma com a sua projeção ângulo menor. É interessante aqui. Olha, se você olhar para dois segmentos não congruentes, digamos PA e PD, o maior forma um ângulo menor com a sua projeção. Então você vai olhar para aqui para o PD e para o P'D, e o ângulo formado aqui entre esses dois segmentos, que seria esse aqui onde está o laser aqui para vocês. E vai olhar também para o ângulo formado entre PA e P'A, esse ângulo aqui, ó. O ângulo maior tem que ser esse aqui tem que ser maior do que esse. Por quê? A proposição está dizendo o seguinte: o maior forma com a sua projeção um ângulo menor. Então, o maior segmento vai formar com a projeção dele um ângulo menor do que o segmento menor forma com a sua projeção. A segunda parte, letra B. De dois segmentos oblíquos não congruentes, aquele que forma com a sua projeção um ângulo menor é maior. Então, se você só tiver condições de comparar, olhar para os ângulos, você vai identificar o maior segmento a partir do ângulo, porque o menor ângulo ele será formado pelo segmento maior. Então, o ângulo formado por um segmento e a sua projeção, ele vai ser menor quando o segmento for maior. Aqui também é a ideia do se somente se vale a ida e a volta. Então, são essas quatro afirmações que podem ser feitas quando você tem, partindo de um mesmo ponto, segmentos perpendiculares e segmentos oblíquos em relação a uma reta dada. Distância entre um ponto e uma reta. A distância de um ponto a uma reta é a distância desse ponto à projeção dele sobre a reta. Vamos considerar aqui um ponto P e uma reta R. Agora vamos fazer a projeção de P sobre a reta R. A projeção de P sobre R é P'. Logo, a distância de P até P' é o que eu vou chamar de distância de P até R. A distância entre P e R é a distância entre P e P', em que P' é a projeção de P sobre R. Daí eu vou escrever que dPr é exatamente igual a dP'P', ou seja, a distância do ponto P à reta R é exatamente igual à distância do ponto P à sua projeção, que é o ponto P'.